a direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Tá? Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. Porque estou sendo cobrado insistentemente se retratar contra a questão do desembargador. Eu não vou fazer, me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa a esse respeito? Não, acho que não tem mais clima. Eu vou agradecer a presença de todos vocês. O debate hoje foi muito bom, muito esclarecedor, muito profundo. O bom humor reinou até essa notícia, porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência e espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas. Tiago Pavinato, da Jovem Pan, foi demitido. Uma demissão é assunto para uma coluna virtual? Eu creio que sim. Porque a demissão de Pavinato implica dizer em como a Jovem Pan foi autoinduzida a uma autocensura por uma ditadura de toga inclemente com qualquer tipo de liberdade de expressão. Infelizmente, a Jovem Pan se coadunou a essa autocensura e impôs uma censura subreptícia a seus comentaristas a ponto de demitir comentaristas que foram considerados extremistas ou pela direção ou pela imposição de toga que crê que qualquer opinião dissonante seja uma forma de extremismo de direita, como dizia o próprio Alexandre de Moraes, quando disse que extrema-direita é toda a direita, que extrema-direita é toda aquela pessoa que se apossou das redes sociais para criticar as urnas, o processo eleitoral, os pilares da democracia, como se crítica não fosse o pilar que sustenta a democracia. Pois bem, numa censura explícita, Tiago Pavinato foi induzido a pedir desculpas a um desembargador, a quem ele chamou de psicopata e tarado por ter absolvido um pedófilo notório de 70 anos de ter abusado de uma garota de 13 anos, uma menor de idade que teria sido, segundo o Tiago Pavinato, sido chamada pelo próprio juiz de vagabunda, essa menina. Uma coisa assim absolutamente inominável. E aí, instado a pedir desculpas pela direção da Jovem Pan, não só não pediu desculpas, como disse de viva voz no programa em que ele estava, que não pediria desculpas. E não deveria pedir desculpas. Alguém pode dizer, eventualmente, que ele foi um ato de vaidade em dizer isso ao vivo e a cores, no momento em que ele estava no ar na Jovem Pan, que ele poderia ter dito isso para a própria direção depois do programa e não entrado nesse assunto. Mas eu acho que não foi exatamente vaidade. Eu acho que quando a imprensa é colocada de maneira sistematicamente à deriva, censurada, escorneada, e quando essa imprensa, essa grande mídia de comunicação, que é a Jovem Pan, que foi a emissora mais plural, mais livre, que tinha elementos de direita e de esquerda debatendo, combatendo, entre aspas, dialogando para se estabelecer aquilo que o Sócrates dizia, que era a síntese dialética entre uma tese e uma antítese, e quando essa mesma emissora, a reboque de uma censura que se impõe dentro dela mesma, por medo de um processo do Ministério Público absolutamente desarrazoado, que diz que opinião é equivalente a fake news, que diz que crítica é equivalente a discurso de ódio, emulando, imitando esse tipo de jurisprudência do medo, da censura, da imposição de uma opinião única e do cerceamento de toda a crítica, era o que a Jovem Pan exatamente fazia em termos de liberdade absoluta de imprensa, que era o único canal que colocava gente de centro, de direita, de esquerda, para debater ali de maneira livre, e hoje não faz mais. Porque essa autocensura começou, como eu disse no começo, com a demissão de Augusto Nunes, com a demissão de Rodrigo Constantino, de Paulo Figueiredo, de Ana Paula Henkel, de Guilherme Fiuza, de Marco Antônio Costa, de dezenas de comentaristas que fizeram o sucesso dessa emissora, que se tornou a mais plural e livre do Brasil, eu já disse aqui. Então, castrando-se, a Jovem Pan se transformou, e está se transformando, infelizmente, numa emissora amestrada ao gosto dos ditadores, dos carrascos que a querem solapar.
E não adianta você sorrir para o Carrasco, não adianta você induzir ao Carrasco que você quer um comportamento, que você está tendo um comportamento de acordo com o que o Carrasco quer, que o Carrasco vai te degolar com todo o seu sorriso. Então é melhor morrer, tombar combatendo. É nesse sentido que eu conclamo a Jovem Pan a uma espécie de ressurreição, de ressurgir das cinzas da censura que ela mesma se colocou, se impôs, porque não dá para coadunar com quem quer te massacrar. Em contraste com a Jovem Pan, as maiores emissoras de televisão e de jornal do país hoje se colocam a reboque não só de uma idiopatia de estudantes de comunicação que chegam das faculdades de comunicação não como jornalistas, mas como os militantes de esquerda, militantes progressistas que querem, enfim, amestrar a realidade ao molde da sua ideologia e não perseguir a verdade, que deveria ser o ofício do jornalista. Além disso, você tem a questão financeira de grandes empresas de comunicação que querem dinheiro da SECOM, coisa que foi emperrada em grande medida pelo Bolsonaro, a ponto da gente ver cenas como essa que eu vou apresentar para vocês, de uma grande emissora de televisão que praticamente está sendo pautada pelo governo. Uribe, essa é daquelas coisas que a gente sempre desconfia, né? A gente fala, pô, será que o governo segurou um pouquinho para não tirar o foco do noticiário? E aí ontem, batendo perna ali na esplanada, me disse um ministro, para que eu vou dar mais trabalho para vocês, né, Raquel? E o caso da joia já está dando tanto trabalho, aí vocês vão ter que dividir o noticiário com nomeação de ministro, por quê, né? O discurso ali no Palácio do Planalto é outro. Eles querem que o foco fique mesmo nessas denúncias todas que estão aparecendo. Inclusive, pela manhã, eu mandei uma mensagem para o ministro para perguntar de outro assunto, falar sobre reforma ministerial, se teria anúncio de ministro novo. E aí ele disse o seguinte, nada disso, nem hoje, nem nos próximos dias, porque vocês têm que ficar focado aí em CID, em Delgatti, vocês já estão tendo muito trabalho, então esquece essa história de reforma ministerial. Então, o meu apelo, e o apelo de todos os espectadores do Brasil, é que a Jovem Pan não se transforme exatamente nisso que a gente está vendo. Numa emissora moldada por seu interesse, não só ideológico e financeiro. Ideológico a Jovem Pan nunca teve, porque ela sempre foi aberta a todas as ideologias. Financeiro eu não sei. A gente tem uma matéria na Folha de São Paulo que saiu, que diz, não sei se é verdade ou não, que diretores da emissora estão indo a Brasília, fazendo peregrinação a Brasília, para dizerem que depois das demissões, dos cortes feitos, e agora o último corte é do Thiago Pavinato, a Jovem Pan estaria se moldando, se formatando nesse molde mais sutil, dessa direita mais palatável, mais asséptica, menos crítica, mais complacente ao governo, que não toca no nome do Alexandre de Moraes, por exemplo. Olha só, para terminar, eu vou dizer o seguinte, uma das regras básicas do jornalismo é: uma empresa de comunicação não se mete na opinião do seu jornalista ou de seu opinador ou de seu comentarista. Quando a Jovem Pan pede para que Thiago Pavinato peça desculpas por algo que ele não quis se desculpar, ela está infringindo essa regra. Ela está impondo uma coisa pior que a censura. Ela está impondo uma opinião que não é do comentarista. Uma coisa absolutamente que é um estupro inviolável à liberdade de expressão. Eu acho que a Jovem Pan se deixou induzir por essa autocensura. A questão que se coloca é: a Jovem Pan se deixou censurar e atravancar os meios de comunicação para impor uma ideia falseada da realidade, que ela tem que se limitar àquilo que o Carrasco quer que ela diga e àquilo que o Carrasco quer que ela faça. Esse desembargador, que eventualmente foi agredido verbalmente, talvez injustamente pelo Thiago Pavinato, ele é o favorito para entrar no STJ pelo Alexandre de Moraes. A Jovem Pan não toca no nome do Alexandre de Moraes. Eu não acredito na Folha, eu não acredito em nada que a Folha diga, que realmente diretores da Jovem Pan tenham ido de pinico na mão pedirem arrego à justiça em Brasília ou ao governo de Brasília para tentar angariar verbas da SECOM, mais dinheiro, ou angariar um tipo de complacência do Ministério Público para que a Jovem Pan se amolde a essa emissora complacente ao governo e ao judiciário que eles querem que a Jovem Pan se transforme. Eu acho que a Jovem Pan não tem que se transformar em nada, ela tem que ser o que ela sempre foi, que é uma emissora plural
e livre a serviço do jornalismo e a serviço do Brasil, a serviço de uma informação livre de ideopatia, sem vínculos financeiros. Sim, uma empresa de comunicação, ela precisa se sustentar com dinheiro, mas, sobretudo, uma empresa de comunicação, ela se sustenta com informação, com audiência de um grande público que gera essa reverberação e gera também o dinheiro para o dono da empresa de comunicação pagar os seus funcionários, seus comentaristas, seus jornalistas. Ou seja, é o mercado da informação, o mercado no mais amplo e mais bom e o melhor sentido, ele se sustenta sozinho, ele não precisa do Estado para se promover e não precisa de uma complacência de um judiciário carrasco que possa deixá-lo existir. Até porque, numa primeira instância, a Jovem Pan pode sim ser absolvida e tem total chance de ser absolvida de uma acusação inepta e leviana e calcada em ideologia e calcada na premissa de que existe um governo em leniência com uma parte espúria do judiciário que não está olhando para a justiça, mas para o lado politizado da justiça. Então, eu volto a fazer aqui o apelo à Jovem Pan, que ela se coloque, que ela ressuscite para aquilo que ela sempre foi. Uma emissora plural, uma emissora honesta do ponto de vista jornalístico, da ética jornalística, que persegue a informação para dar uma formação plena aos seus telespectadores. No finalzinho desse vídeo, mais um recado. Está na hora de aproveitar a promoção Mais Gazeta. Bruna Covatti, nossa querida Bruna Covatti, vai trazer todas as informações para você nesse vídeo agora. Assinando a Gazeta do Povo nesse mês, você tem acesso ilimitado ao jornal e recebe de presente os melhores lançamentos do nosso time de colunistas. É a promoção Mais Gazeta. Tem curso, e-book e audiobook com olhar de Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Flávio Gordo e Francisco Scorsin. Assine por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses e garanta agora mesmo o seu acesso. E para assinar, não esqueça, e ganhar todos os presentes, basta você clicar neste link aqui da descrição do vídeo. Assine já!